No Evangelho de Mateus 27, no versículo 32, diz assim a palavra de Deus: Ao saírem, Mateus 27, 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. E depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentado vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, uma à sua direita e outro à sua esquerda. Vamos pular alguns versículos. E aí no versículo, no versículo 45, vamos lá. Houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabatani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? É uma pergunta. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está clamando a Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixa-me, vejamos se Elias vem para salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Só até aqui, aleluia. Eu quero falar que talvez seja um problema real, que talvez não, esse é um problema real que nós passamos na vida, de entender o nosso momento. Que momento que nós estamos vivendo? Qual é a realidade desse momento? Eu quero lembrar você que nós somos um ser, Deus nos criou um ser tricotômico. Nós temos corpo, alma e espírito, e não temos como separar isso, ok? Temos um corpo, uma alma e um espírito, e os 3 estão juntos. E por que Deus nos criou assim? Porque a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Quando o homem foi feito, a Bíblia diz assim: façamos o homem. Então foi uma consensualidade entre a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, que também os 3 são um. E nos criou também um ser triuno. Só que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Como não temos como separar os 3, nós temos dificuldade em entender o que estamos vivendo. Porque muitas das vezes nós podemos passar, e eu quero dizer isso a você e fazer alguns, até chegar no texto, porque quando você, sei lá, recebe um laudo médico, você está com uma enfermidade, recebe um laudo médico, e no laudo vem dizendo assim: não tem cura. Automaticamente o que estava só no corpo vai para onde? Para a alma. A alma, gente, é o nosso centro das emoções, é o centro das vontades, dos desejos. Então tudo que nós sentimos está na alma. Quando você recebe a notícia dizendo que não tem cura, automaticamente aquilo que era só no corpo passa para a alma. O que uma pessoa, como é que a pessoa fica quando recebe um laudo desse? Feliz? Abatida. Ela fica então muitas das vezes chocada. Vem o choro, vem o pânico, vem o que agora, o que eu vou fazer? Vem os pensamentos, e meu filho, e minha esposa, e minha família, como é que vai ser? Eu vou morrer.
Quanto tempo eu tenho? Então automaticamente você faz uma conexão daquilo que estava no corpo e vai para a alma. E aquilo que está na alma, ela vai fazer com que, se você tiver, dependendo da vida espiritual que você tenha com Deus, vai fazer com que você viva isso e traga isso para o seu espírito. Que aí automaticamente, quando a alma não está bem, o corpo não está bem, o espírito não está bem. Quando o espírito não está bem, a alma não está bem e o corpo não está bem. Quando o corpo não está bem, a alma não está bem e o espírito também não está bem. Por quê? Nós não temos como separar isso. Somos um ser tricotômico. Talvez você não vá ouvir essa mensagem por aí. E inclusive estou fazendo uma série de lives no meu Instagram falando sobre superação e usando isso como base. Porque essa é uma realidade que nós passamos e estamos vivendo. Como identificar o real problema? Onde é que está? Onde é que isso está habitando? Onde é que isso fica? Qual é a realidade do... Porque você pode estar abatido emocionalmente, mas o problema não ser as emoções, ser o corpo. Você pode estar abatido emocionalmente porque a tua vida espiritual não está boa. E aí automaticamente nós linkamos as nossas emoções somente com as emoções. E aí nós vamos ter dificuldade de identificar a realidade do nosso problema. Qual é o real problema que você está vivendo? É uma pergunta forte, né? Porque nós cantamos aqui agora e todos os louvores vão enaltecer o nome do Senhor e vão dizer algumas coisas interessantes, como nós acabamos de cantar aqui. Nada temerei. Nós estamos fazendo uma afirmação para Deus. Não é só um cântico qualquer. Não é um samba da Sapucaí. Isso é uma palavra profética. Nós estamos linkando a nossa vida espiritual, dizendo: nada temerei. Será que nada a gente teme? Será que isso é uma realidade na nossa vida? Será que a nossa vida espiritual ela está tão fortalecida ao ponto de eu chegar e ter um problema físico ou um problema emocional e não permitir que isso seja um motivo de temor? Nada temerei significa em nada, em nenhuma circunstância eu terei medo. Agora, não são todos que recebem um laudo desse e automaticamente se entregam, se abatem, chorem. Tem pessoas que vão pegar e vão falar assim: tudo bem, está escrito aqui, mas o meu Deus é fiel. E essa série de mensagens surgiu porque eu estava pela madrugada acordado e estava muito sem sono. Era uma pessoa sem sono nenhum, como se fosse de dia. E tem um programa que passa na madrugada, antes de começar o jornal do SBT, que é do Cabrini. E não sei se é antigo, vai passando coisas antigas. E eu vi duas mulheres que estavam com câncer terminal, e ele fazendo uma entrevista. Alguém viu isso? Viu isso? Então ele estava fazendo, e quando eu confesso que aquele dia então que eu não, quando eu vi aquilo que eu não dormi, aí acabou mesmo, literalmente. Aí eu passei mais um dia em claro, porque a mulher deitada na cama e ele perguntando assim, ele fez uma pergunta para ela, a mulher sabendo que ia morrer, com os olhos todos, né, muito ruim na cama, e falou assim: isso não abala a sua fé? Aí ela: não. Então não são todos que reagem da mesma forma. Ela não negou a Deus naquele momento, quem viu sabe disso. Pelo contrário, ela falou para o Cabrini sobre a fé, ao ponto do Cabrini ficar em silêncio. Então uns se abatem, outros recebem a notícia assim: eu sei que eu vou morrer, mas eu sei que eu construí uma história. Eu estou deixando meu esposo, meus filhos, e eu construí uma história nessa terra. Nós somos tão imediatistas, vivemos num mundo assim, que nos leva para essa realidade de trabalhar, de conquistar, de blá 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 blá, que nós esquecemos do que até que já construímos. Nós somos tão conectados com aquilo que temos que ser daqui a algum tempo, que esquecemos daquilo que já construímos. E quando nós vamos olhar um pouquinho para trás, nós vamos ver que coisas boas foram construídas. Eu posso olhar aqui, posso ver uma construção na vida do pastor Marcos e da missionária Marcele, que formaram uma família que quando os conheci não tinha filho, e agora o filho dele já está com 11 anos, daqui a pouco está pregando.
E quando olha para trás, vocês podem passar a maior dificuldade da vida de vocês, mas quando olharem para trás, vocês nunca vão poder dizer que Deus não os abençoou. Aleluia. Nós esquecemos de olhar e ver, caramba, eu construí, olha o caráter do meu filho, olha o caráter, olha, eu já sou avô. O meu neto mais velho vai fazer, garotão, você já sou avô. Meu neto vai fazer 6 anos, daqui a pouco ele está com 20. Quando tiver 20, eu sei lá quanto que eu estou, não quero nem falar isso aqui de público. Mas eu acho que deve estar chegando nos 50, por aí. E quando você chega, você vai olhar, nós olhamos para o momento, para a realidade, e não sabemos verdadeiramente aonde que estamos sofrendo. Esse é o detalhe. Se nada temeremos, porque estamos com a nossa alma em frangalhos, porque estamos conectados com o nosso passado, se estamos ouvindo aqui sobre um Deus de presente, de um Deus de perto, de um Deus que está conosco, de um Deus que está construindo e fazendo uma boa obra na nossa vida, daquele que começou e continua trabalhando em favor daqueles que confiam nele. É isso que diz o profeta Isaías no capítulo 64, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, daqueles que nele confiam, daqueles que são capazes de levantar numa quinta-feira as mãos e dizer: nada temerei, meu Deus, porque eu confio em ti, porque tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. E quando nós não sabemos entender os nossos limites, nós não sabemos entender, na verdade, o que sentimos. E tem pessoas sentindo que não podem sentir, já deveriam parar de sentir. Tem pessoas que já ultrapassaram alguns tempos dos ciclos que a Bíblia nos ensina. E quando vamos falar de ciclos, vamos lembrar de Eclesiastes. E quando Salomão escreve isso, foi um homem mais rico, mais poderoso da terra, que teve não só riqueza, mas que teve sabedoria, que teve tudo, mas ao mesmo tempo desperdiçou muitas coisas no final da sua vida. E aí ele escreve no final da sua vida 2 livros importantíssimos. Primeiro Eclesiastes, e depois ele escreve o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. E o livro de Eclesiastes é o livro da reflexão. É o livro, no capítulo 3 ele vem dizendo assim: bom, há tempo para tudo. Ele está falando da sua vida. Há tempo para todo propósito. Então há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Está falando de ciclos emocionais. Porque tanto chorar e sorrir estão no âmbito das emoções. Ele está falando de tempo emocional. Só que nós estamos vivendo num complexo, numa barreira tão grande, que nós não nos permitimos viver os ciclos dos tempos. E talvez você esteja aí 20 anos da sua vida chorando quando já deveria estar sorrindo. Ou quem sabe você hoje está sorrindo onde deveria estar chorando. Nós perdemos o tempo, perdemos o momento quando não sabemos identificar aonde estamos sofrendo, ou por que estamos sofrendo. Eu estava conversando com um menino antes dele entrar para a escolinha hoje. Eu estava falando: por que você faz isso? Ele falou: não sei. E quando uma criança diz que não sabe uma besteira que estava falando, porque ela não consegue ainda, pela idade que ela tem, distinguir aonde que está o erro dela. Ela não consegue identificar as suas emoções. E aí ele disse para mim assim: bom, eu não consigo, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu não consigo, na hora eu não consigo. Então ele passa uma realidade daquilo que ele está sentindo, daquilo que ele está vivendo, mas ele não sabe como domar aquilo, ele não sabe como dominar certos sentimentos. Ele não sabe o momento de ficar parado, ele não sabe o momento de se calar, o momento de falar. Ele não compreende porque é uma criança, mas nós deveríamos de saber disso. Nós deveríamos de nos conectar a isso, porque isso é uma realidade não só física, mas estrutural, pelo qual Deus nos criou. Eu estou falando de uma estrutura de um ser humano: corpo, alma, espírito. E para que serve cada um?
eu posso ter uma enfermidade no corpo, eu posso ter dores terríveis, mas a minha alma está totalmente conectada com a minha vida espiritual, que me faz superar as dores do corpo. Aleluia. E eu creio que é isso que você veio buscar aqui. Eu creio que é isso que nós estamos ministrando toda quinta-feira. Como saber identificar onde está o nosso real problema. E muitas das vezes nós nos abatemos porque naquele mês não conseguimos o que queríamos, ou não conseguimos comprar aquilo que desejamos, ou não conseguimos ter uma festa. É muito interessante isso, é muito profundo isso, porque outro dia eu estava ouvindo uma pessoa me dizendo assim: eu tenho um trauma, que eu não consegui ter uma festa de 15 anos. E eu falei: para homem não tem isso, né? Tem isso, festa de... Também se tivesse eu não teria. Se eu fosse menina, eu não teria. Vocês tiveram festa de 15 anos? Tiveram? Todo mundo? A Beth, Mar? Denise não, né? Então, a Beth também não, só você. Que foi a primeira, né? Que é a mais velha. Foi em casa mesmo, né? Não, estou falando de festa de 15 anos hoje, nego imagina o quê? Entrando com um vestido rosa, depois trocando com um vestido branco. Hoje em dia já está meio complicado fazer um negocinho desse. E aí a pessoa fica traumatizada. E quando chegou nos 50 anos, falou assim: eu vou fazer uma festa de 15 anos. E fez uma festa Barbie. Nos 50, muito legal, achei muito bacana. O que não foi legal foi guardar dos 15 aos 50 um sentimento, uma dor desnecessária. Nós carregamos um monte de entulho dentro da gente, pessoal, que não serve para nada, que vão te jogar para baixo, que vão te empurrar para baixo, que vão sufocar você, que vão jogar você no vale. Nós estamos sentindo muitas coisas que não são verdades, porque o que nós nos tornamos hoje é muito maior do que uma festa, do que os convidados que comem, bebem e depois falam mal. É que você não sabe, mas eles falam entre eles no WhatsApp, nas redes sociais: nossa, o salgadinho estava gelado, o refrigerante estava quente, nossa, aquela mesa horrorosa, nossa, tu viu que mau gosto daquela pessoa? Nossa, a gente chama pessoas para nos condenar, para nos julgar, e a gente acha que isso que deveria de ser o trauma, de levar pessoas para a nossa festa. E muitas das vezes essa festa já não é o problema, a festa. Vai se ligando nessa mensagem, no que Deus quer falar com você. E talvez não seja um problema da festa, já seja um problema lá de trás, porque já viveu uma vida de infância, de miséria, de coisas que não puderam ter. E a festa de 15 anos vai ser: vou mostrar para todo mundo que Deus é fiel. Então, se você pega uma pessoa de 50 anos que se veste de Barbie, ela vem lá de trás, lá de criança. Você se vestiria de Barbie? Eu não me vejo vestido de quem? São realidades. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu achei mó barato, achei uma coisa muito doida, muito louca, muito bacana para aquela pessoa. Mas o que eu quero dizer para você, citando esse exemplo, não criticando de maneira alguma, mas nos fazendo entender que muitas das coisas estão conectadas com o nosso passado. Há momentos da nossa vida que nós queremos vitória só para mostrar para os outros. Não tem nada a ver conosco. E por que eu quero uma vitória que não seja para mim? Porque passamos anos de humilhação, anos de vergonha, e aí queremos um dia levantar nossa bandeira e cantar: e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E nós vamos conectando as nossas vidas a isso. Os nossos sucessos estão sempre conectados a alguém, estão sempre conectados. Eu vou dar certo, que eu vou mostrar para todo mundo. Não, você tem que provar para você que você tem o seu potencial, que você, a vitória é para você, a vitória é sua. É lógico que isso vai mexer com outras pessoas, mas não se importe, a vitória é sua. A sua vitória já fala mais do que as suas palavras. Aliás, a sua vida fala mais do que muitas palavras.
E eu quero levar você dentro dessa visão, entender que todos nós temos limites. Você pode dizer isso para o seu irmão? Nós temos limites. Limites físicos. Diga para o irmão que está do seu lado. Vamos lá, vamos participar todo mundo? Vamos se conectar aqui. Tem gente bocejando, passando mal, né? Vamos lá, toca no seu irmão e diz assim: nós temos limites físicos, emocionais e espirituais. Não é todo mundo que vai suportar tudo o tempo inteiro, gente. Quem pregava isso falava mentira. Nós somos um ser, não tem como você passar por uma situação de perda e andar feliz com isso. Isso é uma capa que inventaram no meio da igreja. Nós temos o nosso momento de luto, o nosso momento de dor, o nosso momento de angústia. Temos limites. E é desses limites que nós não podemos apenas, temos que vivê-los. E depois que eles passarem, nós temos que voltar à realidade. Mas aquilo vai marcando, vai causando traumas, vai causando situações que vai nos amarrando, vai nos impedindo de viver o futuro, de viver novas emoções. Tem gente tão bloqueada que quando fala assim, pega um amor por um lugar e fica assim, não, só vai para o mesmo lugar, todas as férias. E ela não consegue perceber que aquilo pode ser um bloqueio, porque é impossível você todo ano para o mesmo lugar, deve ser um saco. Se você tem dinheiro para gastar aqui, você pode ir para outro lugar, conhecer coisas novas, lugares novos. Por que ir para o mesmo lugar sempre? Então muitas das vezes são bloqueios mentais que nós temos, que não conhecemos os nossos limites, as nossas limitações. É como aquela pessoa que compra um carro 0 km e vai ficar 55 anos com o mesmo carro. Pode ter certeza que tem um trauma. E aí nós temos que descobrir o porquê, se nem todo mundo sente isso. Por que uns sentem uma coisa, outros sentem outras? Sendo que a vida nos proporciona a mesma coisa, a mesma dificuldade que é para mim, é para cada um de nós aqui, na mesma proporção. O problema não é a dificuldade, é como a gente reage a ela, é a nossa reação a ela, é como nós vamos reagir. E eu quero falar de um homem que não poderia falar de um homem maior do que todos, para falar sobre esse assunto, que chama-se Jesus. E você vai ouvir talvez uma das mensagens mais profundas da sua vida. Por quê? Porque tem muitas pessoas achando que está no fim uma coisa que não é o fim. Porque quando aparece uma luz, tudo clareia, tudo muda. Nós temos que saber esperar o tempo que essa luz vai acender. Nós temos que saber esperar o tempo que o final do túnel vai aparecer aquela luzinha lá. Que a gente está no escuro, está meio... Mas a hora que acender é o sinal. É aquilo que para Elias representava muita coisa. Ele manda o seu moço 7 vezes lá observar se tinha chuva. Na 6ª vez o garoto volta e fala assim: Elias, pelo amor de Deus, não tem uma, volta lá. Quando ele volta, o que o garoto diz? Que tinha nuvem negra? Que a nuvem estava... Não, falou o quê? Que tinha uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então significa que para ele dizer isso, ele deve ter colocado a mão assim, aqui ó, dentro da minha mão, vou avisar ele que não tem. A notícia do garoto é: não tem nada, cara. Quando ele diz que eu tenho uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, ele estava dizendo: não tem nada, só tem uma nuvenzinha. Isso não é sinal de chuva, é? Não. Mas quando o profeta ouve aquilo, ele diz assim: esse é o sinal. Porque a condição mental e espiritual do profeta estava conectada com aquilo que iria acontecer, não com aquilo que se vê. Ele estava esperando um sinal, ele não estava esperando o tempo. A gente precisa ver os pingos para saber que vai chover. A gente fica pedindo o tempo todo para Deus provar que Ele é Deus na nossa vida, e cantando nada temerei. Tem alguma coisa errada. Nós só acreditamos que tem chuva quando pinga.
profeta não queria que o menino trouxesse a notícia: ó, o céu está carregado. Ele só queria um sinal. E o que nós precisamos? Somente de um sinal, de uma luz, de uma palavra. Esse sinal Deus está te dando hoje. Ele está trazendo para você hoje: eis que eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou tirar você dessa. Ele vai tirar você do fundo do poço. E não é só dessa vez, de todas as vezes que a vida, que o mundo, que pessoas nos colocarem lá, Ele virá nos socorrer. Eu pedi para o Ministério Louvor cantar uma música hoje que eu amo demais, que diz assim: se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Estar acima daquela realidade. Que letra é essa? A realidade diz isso aqui, mas eu estou acima. E para estar acima eu não posso estar andando, eu estou voando. Quer dizer, eu estou no sobrenatural. Eu estou numa visão profética de tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para minha família. Tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para minha igreja. Eu tenho que estar conectado nessa visão profética, senão você não cresce. Se eu não tenho visão de crescimento, você não vai ter, porque você é meu filho. Se não tiver uma visão profética de futuro, você não vai ter futuro, porque o que você ouve é a minha palavra. Se você não vê um homem projetado para frente, você não vai andar para frente, porque a ovelha é reflexo do pastor. E você vai perder tempo sentado aí, anos e anos, como muitas pessoas perderam anos e anos sentando, ouvindo alguma coisa que não as levaram para frente, que não desataram o seu ser tricotômico. Estar com uma enfermidade de morte, você pode estar enfrentando um câncer, isso não é um sinal de que você vai morrer. Isso é um sinal de que o milagre vai acontecer. Depende de como você enxerga. Eu posso enxergar, é o meu fim. Eu posso enxergar, Deus vai fazer uma obra tão linda na minha vida. Como certa vez trouxeram aquele endemoniado a Jesus e falou bem assim: olha, por acaso essa situação aqui foi o pai dele, os pais que pecaram. Ele falou assim: não foi os pais que pecaram, ninguém pecou. Isso aqui aconteceu para que o reino de Deus, a glória de Deus se manifeste na vida dele. E existem coisas ruins que acontecem na nossa vida que Deus permite para que a glória dele se manifeste na sua vida. E quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida, a gente cresce espiritualmente, a gente amadurece espiritualmente, a gente passa a conhecer. Certa vez os discípulos estavam numa grande tempestade. Você vai ouvir uma mensagem no domingo da ceia que você nem imagina, que é domingo que vem. Os discípulos estavam no mar e de repente veio uma tempestade. Jesus estava no barco com eles, e quando eles acordam Jesus diz assim: tempestade, vento, se acalme. E aí eles dizem uma coisa interessante: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Então até então eles só conheciam Jesus que curava e libertava. Agora conheceram Jesus que tinha poder de influência na natureza. E assim é na nossa vida. Quando Deus revela a sua glória a nós, quando Deus muda o quadro da nossa vida, Ele começa a mostrar para você que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que salva, que Ele é o Deus que transforma. E a nossa vida espiritual começa a ter raiz. Como é que vamos vencer se não tem luta? Nós fomos ensinados durante 100 e poucos anos que o Evangelho existe aqui de uma forma muito retórica, de uma forma muito errônea. Em vez de trazer liberdade, trouxeram o peso da religião, o peso da liturgia, do legalismo, ao invés de trazer liberdade para as pessoas. O cara era preso no mundo, para ficava preso dentro da igreja. Eu quero contar um pouquinho da história, e nós vamos ver que Jesus passou por seus limites.
e a sua reação em relação a todos os limites que ele passou é uma história, um ensino, é uma aula de vida. Jesus, quando ele é levado como um condenado perante Pôncio Pilatos, aliás, Jesus é preso no Getsemane, onde lá passou a agonia, a dor daquilo que ele sabia que ia passar, mas até então ele não sentia. Saber que vai passar, olha, guarda essa palavra, guarda essa frase no seu coração. Saber o que vai passar é uma coisa, sentir lá na frente a realidade daquilo que você está passando é outra. Você tem uma visão, um sentimento sobre uma coisa que não aconteceu, mas quando você está dentro daquilo, é outra realidade. Jesus chora no Getsemane: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Era uma condição humana dele, como homem. É como nós agimos. Senhor, por favor, por que veio isso aqui? Por que agora? Por que se levantou isso agora? Como se não houvesse momento algum. No momento algum pode se levantar, porque em todos os momentos se levantar alguma luta, nós vamos falar isso. Por que agora? Por que nesse momento? Por que estou passando por isso? Por que estou enfrentando isso? Porque essa é a realidade do que eu estou vendo. O que eu fiz? O que está acontecendo? Nós podemos então entender isso, o que ele está passando como homem. E ele é preso, é levado para a casa de Caifás. Ele atravessa o vale de Sidrom e é levado para a casa de Caifás, que fica do outro lado. Lá ele é colocado junto com os presos mais perigosos, que tinham as celas comuns, como hoje tem, e tinham as celas que eram um buraco em pedras e eram colocados dentro das pedras por cima, não havendo possibilidade alguma de sair dali. Depois Jesus é levado para a fortaleza Antônia, que ficava do lado do templo, onde ficava o poderoso Herodes, que ficava o poderoso Pôncio Pilatos, que era o governador de Jerusalém, da Judéia. E quando ele chega diante de Pôncio Pilatos para ser julgado, ele começa então a olhar aquela situação, vendo as pessoas hostilizando ele, xingando ele, mentiroso, caloteiro, safado. E chegou um momento que Pôncio Pilatos tentou, mudar essa história, tentou de alguma maneira fazer que os judeus entendessem diferente aquilo que estava acontecendo. Mas mesmo assim, ele lavou as suas mãos e ofereceu o que? Porque era a festa da Páscoa, e ofereceu que na festa da Páscoa se perdoava o pecado de um prisioneiro. E aí escolheram então Barrabás, um homem terrível. Solta Barrabás, solta Barrabás. Jesus então começou a enfrentar a agonia, a dor. Ele é preso e começa então a apanhar as chibatas. Agora ele é condenado, agora ele vai morrer morte de cruz, mas ele começa a apanhar. E uma coisa que me chama a atenção, quando nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos observar que as chibatas dos romanos eram feitas de fitas de couro. Cada uma tinha aproximadamente 12 fitas de couro finas, e nas suas pontas eram colocadas lâminas de 2 milímetros, porque quando se batia, se agarrava na pele e se puxava, e automaticamente aquilo tirava apenas aquele pedaço de pele subcutânea que sai, aquele sanguezinho com água. E foram batendo, e foram puxando, e foram batendo, e foram puxando. Estava afetando o corpo. Eu quero falar da triunidade de Cristo dentro desse texto. Foram afetando o corpo dele, e automaticamente, quanto mais ele apanhava, e foram muitas chibatadas que Jesus tomou, muitas. E quando nós vamos fazer a Via Dolorosa hoje em Jerusalém, existe um lugar que quase ninguém visita, vocês foram daquela vez, e que 3 metros abaixo do nível da rua, existe um pedaço de rua original da época de Cristo. E justamente lá
existia um jogo romano que se jogava a sorte, como diz o texto, para descobrir quem seria aquele que ia colocar a coroa, aquele que ia bater em tal hora, aquele que ia bater na outra hora, e ali se jogava a sorte. E esse nome sorte vem do original desse jogo, que é um jogo romano. A sorte nunca foi algo positivo, gente. A sorte era algo negativo. A gente usa esse texto, não sei porquê, mas a parte original da sorte, quando ele diz assim, tive sorte, a sorte era para o mal, era para se fazer o mal e não para o bem. Eu não sei porque a gente usa essa palavra aqui no Brasil. É só aqui que se fala isso. Então se jogava a sorte, era vamos ver quem vai fazer, quem vai ter o privilégio de machucar ele. E assim Jesus foi açoitado muitas vezes, e chegou o dia dele ser crucificado. Então preparam uma cruz, e quando vamos olhar geograficamente, da Fortaleza Antônia até o Gólgota, é perto, é muito perto. Pela Via Dolorosa você caminha e tem aproximadamente uns 800 metros de distância, porque você passa pelo portão de Haifa, e você então entra direto para fora da cidade e vai para o Gólgota. E olha que interessante quando você vai observar que não era caminhada longa, mas ele não consegue carregar a sua cruz até o final, porque ele estava muito debilitado, fisicamente debilitado, impede que ele cumpra o seu propósito carregando a sua cruz. Agora eu te digo, quando vamos olhar esse texto, nós vamos observar que se não houvesse um sirineu, se não houvesse quem ia carregar aquela cruz? Eles obrigam. Tem um contexto de sirineu, mas isso aí não significa nada para o texto. Eu quero levar só você a entender que poderia ser o sirineu, ou poderia ser qualquer outra pessoa. Está falando de sirene, tem toda uma contextualização que também fica legal. Mas a questão é do sofrimento de Jesus, e não de quem carregava a cruz. Senão a gente anula o texto. E aí pega-se o homem e obriga-se o homem até levar ao final. Jesus não tinha mais condições de carregar sua própria cruz. Ele está debilitado fisicamente. Isso mostra um limite. Nós temos um limite físico. Chega uma hora que não dá. Chega uma hora que a gente precisa parar. Chega uma hora que a dor está grande. E isso automaticamente afeta Jesus. Aonde? O físico vai afetar o emocional. E como nós lemos aqui, olha o que diz o texto. No versículo 46 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Então ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Olha que coisa incrível, irmãos. Nossa, que profundo é isso. A dor física é tão profunda que depois que prendem os pregos que foram colocados nas suas mãos, nós temos uma parte chamada esqueci o nome exato do ai meu Deus, falta o nome científico aqui. Mas existe uma parte onde aqui no meio das nossas mãos se ligam os músculos e tendões. E quando se batia o prego justamente no meio, para que se rompesse isso. E Jesus está no momento que ele é tanto no pé como na mão. E você sabia que se soltasse Jesus daquela cruz, ele seria um boneco? Ele perdeu o poder de movimento. Ele não podia se movimentar. Ruptura dos tendões. Não somente das chibatas. Agora ele está no limite. Ele está pendurado numa cruz. Ele está no limite do físico. Aí o que acontece? Nós somos um ser só. Não foi isso que eu falei desde o início? Corpo, alma e espírito. E quando o corpo está no limite, a alma geme. É a alma que vai gemer. E quando nós olhamos para esse texto, o povo não entende. É tão forte isso que ele diz, que quando vamos olhar para isso, nós podemos até pensar: que isso? Jesus está brigando com Deus.
Não, a sua alma está gritando, dizendo: por que me desamparou? Mas o que ele fala, por que me desamparou? A alma, as suas emoções estão afloradas, porque a sua dor do corpo é intensa. Não é porque ele estava brigando com Deus e dizendo, mas é porque ele está no limite das suas forças físicas. E automaticamente as suas forças emocionais, a vida emocional, as palavras vão surgindo na boca. Ele está no limite do sofrimento. Meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Ele grita. Isso poderia ser uma blasfêmia. Aí o texto diz, isso é tão incrível que eu disse, quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. O próprio Deus não permitiu que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Elas ouviram e interpretaram o que ele estava chamando Elias. Mas ele gritou bem alto: por que me desamparaste? Por que me deixou aqui agora nessa cruz? Nós não temos como separar, irmãos, corpo, alma e espírito. Jesus está arrebentado. Se fosse um propósito de Deus para ele viver, teria que haver um milagre, porque ninguém mais ia conseguir ligar os seus tendões, os seus músculos, que pela força do seu corpo projetado para frente, iam se arrebentando cada dia, cada vez mais, e perdendo o seu poder de movimento. Que coisa forte. Tudo isso por mim e por você. Tudo isso para que um dia estivéssemos aqui reunidos como igreja. Estava lá ele, parece até mensagem de ceia, né? Estava lá ele, no seu limite físico e agora emocional. Agora vamos passar para o espírito. Quando Jesus está lá e passando por isso tudo, e o povo está: ei você, ei de Deus, como diz o Leandro, chega lá, Jesus olha para eles e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem vai encontrar amor por alguém no momento de uma aflição física e emocional? Quem? Só se tiver vida espiritual. Por isso que Jesus falou assim: ore pelos seus inimigos. Ele sabia que nós, como humanos, seremos capazes de fazer isso, se formos livres. Quem ora por inimigo? Ora sim, mata ele, arrebenta com ele, faz justo. Se tu é Deus, me prova. Eu estou provando o Senhor, não. Prova é só no dízimos e oferta. Se tu é Deus, tu vai fazer tudo. Vai mendigar o pão, vai mendigar, ainda vai vir bater na minha porta. Tem um pão duro aí para mim. É assim que a gente ora. Aí por um momento agora, a vida espiritual de Jesus, a sua conexão espiritual com o Pai. Ele diz: perdoa o que eles fazem. Perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Estão cegos. Eles não sabem discernir a mão direita da esquerda. Eles estão influenciados pelo adversário. Quem faria isso? Não obstante a isso, ainda se coloca 2 homens do lado dele na cruz. Meu Deus, como se já não fosse muita prova. No mesmo dia crucificam 2 ladrões. O primeiro começa a dizer assim: tu não é o rei dos deuses, desce daí. Pô, tu imagina, Jesus, se fosse Jesus, não conseguia nem dar um tapa nele. Tu não é o rei, desce daí e tira a gente também daqui. Outro do outro lado começa a dizer assim: ei, fica quieto, nós estamos aqui porque merecemos. Então, um sabia dos seus limites e o outro não. Um sabia da sua realidade e o outro não. O cara estava na cruz porque fez um monte de besteira. Mesmo assim,
era incapaz de olhar e dizer assim: eu estou aqui porque eu mereço. Porque quando a gente está em muitas provas que nós caçamos, muitas vezes nós temos que dizer: eu estou vivendo isso aqui porque eu cacei isso aqui. Mas a gente faz a mesma coisa: ei, tu não és Deus, me tira daqui. Aí Deus vai dizer: quem decidiu casar com ela foi você, pô, não fui eu. Quem decidiu trair foi você, não foi eu. Quem decidiu criar mal os seus filhos foi você, não foi eu. Jesus está no meio daquela cena, olhando. Aí, por um instante, aquele cara blasfemando, falando um monte de besteira, sem saber a sua realidade, certo? Ele para. Eis o motivo de que muitos não aceitam ser repreendidos, porque eles não conseguem identificar a sua realidade. Eles não conseguem dizer: cara, eu tenho que ouvir isso, porque isso é a realidade, eu errei. Mas são altivos, e as suas emoções são desequilibradas, porque o seu espírito não tem comunhão com Deus. Naquele momento estava Jesus lá então, sofrendo. E aí começa uma conversa, agora direto de um dos ladrões, que não tinha nome, que a Bíblia não diz nem o nome dele. E diz assim: olha, eu sei que tu és o Cristo. Eu quero só te pedir uma coisa: eu sei que cometi um monte de pecado, eu sei que eu fiz muita besteira, mas quando chegar na sua glória, lembra de mim. Ele manifesta o arrependimento. Jesus olha para ele e fala assim: qual pessoa, eu falei do limite físico que moveu o limite emocional de Jesus, mas mesmo ele arrebentado fisicamente, emocionalmente, ele ainda é capaz de dizer para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Jesus não estava montado num cavalo, não tinha uma caixa de cooler de Coca-Cola atrás dele, não tinha pizza de sabores. Estava na cruz, no seu limite físico e emocional, mas o seu espírito era tão forte que conseguiu dar um comando para a sua alma e para o seu corpo, dizendo assim: aguenta aí, aguenta aí. E ele consegue amar tanto aqueles que estavam como um ladrão da cruz. Foi a última palavra do homem e o início de uma eternidade. Aí eu digo para você: como é que está a nossa vida espiritual? Se estamos arrebentados emocionalmente, porque a nossa vida espiritual não está boa. Porque Jesus provou que quando a vida espiritual está boa, ela consegue curar tanto a alma quanto o corpo, suportar os dias maus, suportar as adversidades sem se entregar, quando nós temos vida espiritual. As nossas fraquezas emocionais, elas se manifestam porque talvez não temos uma vida espiritual boa, gente. Jesus provou que a sua comunhão com Deus era maior do que o seu sofrimento, porque aquele não está como Deus, ele está como homem. Na ressurreição ele ressurge como Deus, mas na sua morte como um homem, como eu e você. Se fosse eu e você nessa cruz, ia ficar só no Pai, porque me desamparaste. E aí olha que interessante, Jesus sabia que o corpo e a matéria ia ficar ali, mas o espírito iria voltar para Deus. Eu quero terminar essa mensagem com esse versículo tão profundo, que diz o seguinte: depois de ter bradado novamente em alta voz, então Jesus novamente gritou: Pai, Pai, por que me desamparaste? Depois de tudo que ele fez, Jesus entregou o seu espírito. Pai, para você entender, Pai, por que me desamparaste? Pai, dá uma respirada e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito.
ficar para sempre aqui, irmãos. Essa matéria vai ficar aqui. A nossa alma vai ficar aqui, mas o nosso espírito vai voltar para Deus. O nome disso chama-se salvação. Aguenta. Diga para o seu irmão: você aguenta. Diga para o outro que está do outro lado: você aguenta. Nós vamos aguentar. Quanto tempo que você aguenta tanta coisa? Há quanto tempo que a gente encontra força que não sabe de onde, não é? Quando a gente olha para o lado, não tem ninguém perto da gente, nos dias piores da nossa vida. Quando a gente olha para o lado, você pensa que Deus pelo menos vai falar com alguém para te mandar um zap, perguntar se você está bem. Pessoas que você ajuda, pessoas que você as sustenta, mas eles estão só preocupados com aquilo que eles vão receber e não com aquilo que eles têm para dar. E você é obrigado a superar sozinho, muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase sempre. Respirar fundo, passar as suas crises, às vezes no seu sofá, suando, sem entender que você está passando por aquilo, nas suas crises de ansiedade, nas suas noites mal dormidas. É a tua alma gritando: Pai, por que me desamparaste? Mas mesmo assim nós somos capazes de levantar numa quinta-feira, depois de um dia de trabalho, trocar de roupa e vir aqui para levantar as mãos e dizer: Tu és Senhor e Rei. Talvez você se pergunte assim, você que está acostumado a ouvir os cultos de quinta: por que os cultos de quinta ficam tão vazios? Porque talvez não tenham tantas pessoas espirituais nessa igreja. Porque na terça elas vêm, porque elas querem receber. E nós pensamos, vou parar por aqui. O que nós precisamos fazer para vencer, para curar as feridas da alma? Sermos mais espirituais, porque o Espírito vai curar a alma e vai libertar o corpo da dor. Receba essa palavra no teu coração, no teu espírito. O tema dessa mensagem, meu querido, não é aquilo que eu botei. Que ele perguntou para mim qual o tema da mensagem de outra. Eu falei: Labassube e as cantarébias. E ele já ia escrever no negócio. O tema de hoje é superando os limites